Sefer Devarim, livro do Deuteronômio, capítulo 11 e o Passuque 26 em diante. Em língua hebraica, conforme temos o costume, de fazer a leitura, nos diz assim: Re'e anochi notem lifneichem hayom bracha uklala et habracha asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem asher anochi metzave etechem hayom uklala im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem vesartem min haderech asher anochi metzave etechem hayom lalechet acherei Elohim acherim asher lo idaatem. Em português nos diz: Veja, eis que ponho hoje diante de vós dois caminhos, a bênção e a maldição. As bênçãos, se obedeceres os mandamentos de Hashem, o vosso Deus, e as maldições, se desobedecerem aos mandamentos de Hashem, o vosso Deus. Se vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguires a outros deuses, os quais vocês não conhecem. E sucederá que, quando Hashem, teu Deus, te introduzir na terra, a que tu vais para possuí-la, porás as bênçãos sobre o monte Gerizim e as maldições sobre o monte Eibal. Eis que estes estão do outro lado do Jordão, atrás do caminho do poente, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, defronte aos carvalhares de Mamre. Até aqui, Baruch Hashem já é o suficiente para a nossa ministração nessa noite. Baruch Hashem. Queridos Haverim, a primeira coisa que me chama a atenção é que Hashem não existe com Deus, não existe no mundo espiritual, não existe um território neutro. Não existe um muro, Porque ou nós servimos ao Eterno, ou nós não servimos ao Eterno. Não existe meio termo, como muitos pensam. E o texto que nós lemos nos deixa claro isso, porque o Eterno vai dizer veja. E o veja aqui, que é o nome da Parashá, Re'e, vem no sentido de que, ou seja, prestem atenção. Isso me chama a atenção porque Hashem vai dizer: coloco dois caminhos diante de vós. A bênção e a maldição, não tem meio termo. E o caminho da bênção ele vai dizer, ele vai traçar a bênção se vocês obedecerem, ouvirem e obedecerem os mandamentos do Eterno vosso Deus. E guardares os mandamentos. Então as bênçãos estão pautadas, estão embasadas, endossadas, estão garantidas através de um caminho. E ele diz: se obedeceres os mandamentos. Caso contrário, se não obedeceres, se não ouvires os mandamentos do Eterno vosso Deus, então virá o que? A maldição, klala em língua hebraica. Ou seja, se nós nos colocarmos em obediência, as bênçãos do Eterno virão sobre nós, porém se nós tomarmos o caminho da desobediência, cujo, segundo aos olhos de Deus, se chama rebeldia, em viver uma vida sem princípios, e viver uma vida sem a obediência e a observância dos seus mandamentos, então ele diz que a maldição viria sobre nós. E isso é muito interessante, porque o texto diz também: vocês devem ouvir os mandamentos, e não só ouvir, mas praticar os mandamentos.
Isso nos chama a atenção nessa noite para que nós não venhamos ser meros ouvintes da palavra de Deus. Meros ouvintes da Torá, mas que nós venhamos ser o quê? Praticantes, nos esforçar, tentar colocar em prática os preceitos e as ordenanças do eterno nosso Deus. Avraham Avinu, nosso pai Abraão, foi obediente à lei do eterno. Ele primeiro ouviu e depois ele obedeceu. Rav Shaul, o Rabino Paulo, vai trazer um conceito baseado nisso que estou falando, quando ele diz que a fé, a emuná, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele menciona ali é a lei do eterno. Ou seja, primeiro há um processo de ouvir a palavra e depois o processo de botar em prática. E muitas vezes nós somos bons em ouvir, mas péssimos em praticar. E o texto nos chama a atenção, o eterno nos chama a atenção para que nós não venhamos ser meramente ouvintes, mas praticantes. E nos esforçar, escolher, fazer a vontade de Deus todos os dias. E é um texto muito conhecido lá em Romanos, capítulo 2, o verso 13 e 14, onde Paulo vai dizer que justos são, não é aqueles que ouvem a Torá, mas aqueles que praticam a Torá. Claro que ouvir em primeiro modo, em primeira instância, faz parte do processo. Primeiro nós ouvimos e depois, logo em seguida, nós praticamos. O Eterno vai falar isso a Yitzhak Avinu, o nosso pai Isaac, quando veio a fome. Hashem aparece a Isaac em Gênesis 26, verso 5, e diz: Abraão, teu pai, ouviu a minha voz, veja bem, e guardou os meus mandamentos, guardou os meus hukim, os meus mishpatim, os meus juízos, e as minhas mitzvot, as minhas toratot, as minhas leis. Então Hashem, ao falar a Isaac, ele diz que Abraão ouviu a voz do Eterno. Ouviu, e não somente ouviu, mas Abraham ouviu e entendeu. Porque muitas pessoas ouvem, mas não entendem. E quando o Eterno diz ali que a bênção está condicionada a ouvir e a obedecer, ele está falando sobre isso, porque o ouvir não é entrar num ouvido e sair pelo outro. Não, é entrar pelo nosso ouvido e nós entendermos o que ele está falando, entendermos a voz do Eterno. Porque se a gente ouve e não pratica, isso demonstra que a mensagem do Eterno, que a Torá, a lei de Hashem, a voz do Eterno entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas no momento em que nós ouvimos e entendemos, significa que a mensagem entrou, a Torá entrou pelo nosso ouvido e não saiu pelo outro ouvido, pelo contrário, desceu para as tábuas do nosso coração. E quando ela desce para as tábuas do nosso coração, queridos Haverim, então há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude e nós colocamos em prática, através das nossas ações, aquilo que Hashem fala. Ouvir a voz de Deus é praticar os seus mandamentos. Ouvir a voz de Deus é entender a sua palavra, é entender aquilo que Ele está querendo nos passar, a mensagem que Ele está querendo nos passar. E é isso que Ele fala, se vocês ouvirem, porque muitas pessoas simplesmente ouvem de uma forma superficial, entra por um ouvido, sai pelo outro. E, inclusive, vai ter um texto muito interessante no Sefer Mishlei, que é o livro do Provérbios, onde o rei Shelomo HaMelech, o rei Salomão, vai dizer que aquele que fecha os ouvidos para ouvir a lei do Eterno, até a sua oração se torna abominável. Está lá. Ou seja, veja a importância, queridos Haverim, queridos amigos, queridos irmãos, a importância que tem nós no ouvir a palavra do Eterno e procurar entendê-la. E aqueles que resistem à Torá de Hashem, até a sua oração é abominável. Isso é bíblico, isso está na palavra do Eterno. Enfim, eu ia falar algo aqui, mas eu creio que mais para frente nós vamos entrar nesses pormenores. E
me chama a atenção isso daí quando o Eterno fala, coloco dois caminhos diante de vós, a bênção e a maldição. Porque quando nós linkamos, e o nosso papel aqui é sempre linkar, entender as mensagens do nosso Mashiach Yeshua com a ótica da Torá. Nós temos que entender as palavras de Yeshua pela ótica da Torá e também entender a Torá pela ótica, pela visão de Yeshua e seus shiliachim e seus apóstolos. Por quê? Porque quando Hashem fala, coloco dois caminhos diante de vós, logo nós entendemos, nos lembramos de uma das palavras do nosso Mashiach, Yeshua, quando ele diz em Mateus 7, do 13 ao 14, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. São poucos. Hoje a gente vê eventos gigantescos, né? Bem estruturados, uma multidão às vezes, né? Às vezes tem evento aqui perto, ali no Cais do Porto, tem no Anfiteatro Pôr do Sol, grandes eventos das igrejas, a gente vê um mar de gente, e isso nos faz refletir e fazer a seguinte pergunta: será mesmo que a porta que está aberta diante da maioria do povo é a porta que Yeshua se referiu? Porque, pelo que me parece, ele diz que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. E hoje nós vemos uma escala muito grande de pessoas que professam o nome de Hashem, um mar de gente, porém a pergunta é, será que essa é a porta estreita? Yeshua vai nos dar essa dica, que quando nós vemos muita gente indo por um caminho, nós devemos desconfiar dele, porque larga é a porta que conduz à perdição e espaçoso o caminho que conduz à ruína. E apertado é o caminho que conduz à vida e poucos são os que entram por ela. Ou seja, quando nós meditamos nessas palavras do Mashiach, o nosso Mashiach Yeshua, a luz da Torá e da porção semanal que nós estamos meditando, nós vamos entender o contexto, porque a porta larga que ele se refere ali, que conduz o povo à perdição, é exatamente o caminho da maldição que o Eterno vai dizer lá. Ou seja, o caminho da maldição, a porta larga que Yeshua se refere, pautado nesse texto da Torá, dessa Parashá, é exatamente o caminho que as pessoas traçam e no caminho da desobediência da Torá. Porque a gente vê um mar de gente, uma multidão, pessoas que até professam o nome do Eterno, pessoas devotas, estão buscando o Eterno com seus corações, com suas kavanot, né, suas intenções, boas intenções, mas estão sendo ludibriadas por um sistema que ditou as regras do jogo e ensina que a lei de Deus foi abolida. Então nós vemos logo que essa larga escala, essas multidões, logo estão tomando o caminho da maldição, porque vivem debaixo de uma doutrina que ensina que em Yeshua para frente as leis de Deus foram abolidas. Então logo nós entendemos aqui o que Yeshua está querendo dizer, né? Que a porta estreita é o caminho que Hashem fala nessa Parashá, dizendo, coloca o caminho da bênção e o da maldição, e o da bênção é o quê? Ouvir e obedecer os mandamentos do Eterno. Baruch Hashem, amém? O Eterno vai dizer, quando vocês entrarem na terra, a primeira coisa que vocês vão fazer é subir 2 montes, porque o Eterno vai falar sobre o Monte Gerizim, vocês vão citar as brahot, as bênçãos, e sobre o Monte Eibal, vocês vão citar as maldições. E de maneira, isso já foi estudado aqui nos nossos shiurim, nas nossas aulas, nós conhecemos muito bem sobre isso, que o Monte Eibal, quando adentrava Eretz Israel, a terra de Israel, logo as pessoas viam que o Monte Eibal ficava à esquerda e o Monte Gerizim ficava à direita
neste caso, né, a sua direita, você olhando de frente para cá, e a esquerda. E o Eterno vai dizer, à esquerda, vocês vão citar as maldições, e à direita, vocês vão citar as bênçãos. Isso é muito interessante. Veja que as bênçãos do Eterno, primeiro ponto que eu quero que você preste atenção, é que as bênçãos do Eterno, novamente, repito, reforço, está condicionada à obediência aos mandamentos, e essas bênçãos decorrentes à obediência aos seus mitzvot, os seus mandamentos, vão ser citadas do monte à direita, no monte Gerizim. E o interessante é que a palavra Gerizim, que é o nome do monte, a palavra Gerizim, veja, dentro da palavra Gerizim, existe a palavra Ger. Ger quer dizer, em língua hebraica, estrangeiro. Porque há uma teologia que ensina que a Torá é só para o povo de Israel, que as leis de Deus é coisa de judeu e que os gentios que servem ao Eterno não precisam guardar os mandamentos do Eterno. Então, logo nós vemos no nome do monte Gerizim, existe a palavra Ger, que quer dizer estrangeiro, ou seja, nos dando a dica de que até mesmo os estrangeiros devem guardar os mandamentos do Eterno. E que todo aquele, até mesmo os estrangeiros, que quiserem elevar-se espiritualmente à presença do Eterno, devem guardar os mandamentos do Eterno. E mais uma vez nós vamos encontrar outro ponto que vai chocar, que vai ligar, que vai linkar aos mandamentos de Yeshua novamente. Por quê? Porque Yeshua vai trazer algo, uma mensagem embasada nisso, sobre o Monte Gerizim à direita e o Monte Eibal à esquerda. Quando Yeshua nos diz em Mateus 25, ele diz, porque quando o Filho do Homem vier em glória, ele irá separar o bode das ovelhas. Creio que os Haverim conhecem essa palavra. Como o pastor separa o bode das ovelhas, ele vai separar o bode das ovelhas. E o interessante que vai chamar a atenção é que ele vai dizer assim, ó, os bodes, ele vai colocar à esquerda. E as ovelhas ele vai botar à direita. Por que ele fala que o bode vai ser colocado à esquerda? Porque os bodes representam aqueles que não guardam os mandamentos do Eterno. Portanto, será colocado à esquerda. Qual é o monte que ficava à esquerda? O Monte Eibal, aonde foi citada as maldições. Portanto, os bodes, segundo a ótica do nosso Mashiach, é aqueles que não guardam os mandamentos do Eterno. Mas as ovelhas à direita significa o quê? Aqueles que estão no Monte Gerizim, aqueles que obedecem às mitzvot de Hashem. E o que ele vai falar para aqueles que estiverem à esquerda? Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Veja, por que ele chama aqueles que estão à esquerda de malditos? Porque o Monte Ebal ficava à esquerda e do Monte Ebal foi citada as maldições. Quem está no Monte Eibal, na desobediência, na ótica de Yeshua é maldito. Por quê? Porque de lá foi citada as maldições. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Hassatã e seus Shedim, e os seus anjos, seus demônios. Mas ele dirá para aqueles que tiverem à sua direita, Monte Gerizim, obediência aos mandamentos da Torá. Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a palavra interessante é que a palavra bendito em língua hebraica é Baruch. Baruch. Nossa famosa frase que nós falamos, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ou seja, bendito seja Hashem. Yeshua vai falar, vinde benditos, ou seja, Baruchim. Vinde benditos. Mesma palavra. Só que a palavra Baruch tanto serve para benditos como também abençoado. Então, ao mesmo tempo que Yeshua está bendizendo,
quem está no Monte Gerizim, ao mesmo tempo também ele está abençoando, porque Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos. Então, vinde abençoados, vocês obedeceram, vocês estão no Monte Gerizim, do qual foi citada as brachot, as bênçãos decorrente à obediência à Torá. Baruch Hashem. Interessante isso. Veja como a Torá ela é perfeita. Yeshua, a profundidade das mensagens de Yeshua estão totalmente, as mensagens de Yeshua estão totalmente pautadas na Torá. Por isso não tem como nós tirarmos a Torá fora, porque a Torá é a base da mensagem dos Neviim, dos profetas, e também a base das mensagens que Yeshua nos trouxe, e também a base dos Shiliachim, dos apóstolos, ou seja, a Torá é a base de toda a Escritura, e Yeshua se embasava para trazer a sua mensagem, Baruch Hashem. Outro detalhe, logo dando continuidade no texto, no capítulo 12 do texto, né, na sequência, que a Parashá compreende do capítulo 11, Passuque 26, ao capítulo 16, Passuque 17. Então a Parashá ela é longa, ela possui, né, uns 5 capítulos mais ou menos. E lá no capítulo 12, Hashem vai dar outra ordem ao povo de Israel, no verso 2 e verso 3, o Eterno vai dizer assim: destruireis todos os lugares aonde as nações que vós possuireis renderam cultos a seus deuses, sobre os montes altos e sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então aqui Hashem vai dar uma outra mitzvah, dizendo: quando vocês entrarem na Terra Santa, quando vocês entrarem na herança, vocês vão fazer algo, vocês vão fazer a limpa. Vocês vão correr os povos, vão aniquilar os povos, né? Vão dominar a terra e vão consagrar a terra para mim. De que forma? Aniquilando com toda a espécie de idolatria que existe na terra. Porque os povos cananeus, eles eram idólatras, politeístas, tinham seus deuses. Hashem vai dizer: vocês vão fazer a limpa. Vão subir nas montanhas, vão tirar as imagens de idolatria, vão tirar os altares, os quais eles prestaram culto a esses deuses estranhos, e também todos os altares debaixo de toda a árvore frondosa, enfim, vão fazer a limpa na Terra Santa. Por quê? Porque lugar onde habita a presença de Deus não pode ter resquício de idolatria e resquício de falsos deuses. Isso é interessante, porque se nós trazer essa questão para uma forma mais cabalística, mais espiritual, isso vai falar diretamente conosco. Por quê? Porque quando nós falamos de Terra Santa, nós falamos do nosso interior, porque nós também somos terra do sagrado, nós também somos território do Altíssimo. Se Israel é a Terra Santa, nós também somos morada de Deus, portanto, nós também somos territórios do sagrado. Conseguiram compreender? E assim como Israel fez a limpa na Terra Santa, destruindo todo o resquício daquilo que desagrada e ofende a Deus, nós devemos também tomar essa atitude de vasculhar o nosso interior. Bata no peito e diga: eu sou Terra Santa. Bata. Diga: eu sou território do sagrado. Então, queridos Haverim, se nós somos território do sagrado, nós devemos fazer a limpa, vasculhar o nosso interior e tirar para fora, aniquilar todos os altares, todos os resquícios de uma vida pregressa, de uma vida que ofendeu a Deus, de uma vida, todo o resquício, toda a semelhança, todas as atitudes, todas as nossas condutas que um dia que ofendeu a Deus e que hoje, em uma vida transformada e remida pelo sangue de Yeshua, nós devemos botar para fora isso daí e procurar ter atitudes novas.
tirar as nossas invejas, tirar os nossos rancores, perdoar, tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque tudo isso são altares de deuses estranhos dentro de nós. Enquanto nós tivermos com resquícios desses ressentimentos, dessas coisas que aconteceram na nossa vida, desses traumas que muitas vezes nós carregamos nos dias de hoje e que nos atrapalham de ter uma vida sagrada com o Eterno, de ter um relacionamento mais estreito, nós devemos aniquilar estas coisas, da mesma forma que o Eterno falou a Israel aqui. Vocês vão vasculhar a terra, não é simplesmente entrar. Por quê? Porque a presença de Deus não pode habitar no meio destas coisas. E se nós somos morada do Eterno, território do sagrado, nós devemos aniquilar estas coisas para que nós venhamos ter um relacionamento mais estreito com o Eterno. Para que nós venhamos, se aproximar de Deus, para que o Eterno possa repousar sobre nós o seu Espírito, Baruch Hashem. Em 1 Coríntios capítulo 10, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai dizer assim: não podeis beber do cálice de Adonai e beber do cálice dos Shedim, dos demônios, e nem comer da mesa de Adonai e da mesa dos demônios. Isso é interessante isso aqui. Por que eu estou linkando esse passuque de Rav Shaul, onde ele fala em 1 Coríntios 10, 21, com essa questão de limpar o território? Por que o Eterno, qual é o princípio de o Eterno mandar limpar o território? Primeiro, porque o Eterno, ele é ciumento. Ele é Elquiná, um Deus ciumento. Quando a Escritura diz lá que ele é Deus zeloso, não tereis outros deuses diante de vós, ou seja, nós devemos adorar somente ao Eterno. Eu sou o Eterno que vos tirei da terra do Egito. E ele vai dizer, eu sou Elquiná, porque eu sou Deus zeloso. O Elquiná, o Deus zeloso ali, é um Deus ciumento, é um marido que tem ciúme da sua esposa. Olha só que tremendo isso. Por isso que o Eterno vai dizer, vocês devem limpar essas coisas. Vocês têm que tirar todo o resquício. Por quê? Porque o Eterno, ele é um esposo, um marido ciumento. Ele quer nós só para ele. Ele não divide a sua noiva, a sua esposa, com mais ninguém. Ele não admite isso. Por isso ele manda, vocês devem limpar estas coisas. E também o Eterno vai dizer, vocês não devem nem perguntar. Quando vocês se deparar com os altares dos deuses pagãos, lá quando vocês forem limpar, vocês não devem nem se questionar. Como é que funcionava isso aqui? Imagina eles olhar os altares dos deuses pagãos e vinham as dúvidas, como que funcionava o culto? O Eterno diz, vocês não devem nem se perguntar sobre estas coisas. Para quê? Para que vocês não venham aprender e dizer, não, eu farei desse jeito também para servir o meu Deus. O Eterno, não, ele abomina estas coisas. Ele não quer a semelhança disso. Nós devemos nos livrar da aparência do pecado. E é por isso que eu linkei o texto de Rav Shaul, você vai me entender. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber do cálice de Adonai e do cálice dos Shedim, dos demônios, e nem comer da mesa de Adonai e da mesa dos demônios. Claro que, obviamente, aqui o contexto é não participar, não comer comida consagrada a ídolos, bebida consagrada a ídolos, e depois querer tomar kiddush dentro da Kehilá, fazer, ter comunhão com o Eterno, através do vinho, através do pão. Não pode ter essa miscigenação de cultura, de religiões e de fé. Não pode. Ou seja, ou é de lá ou é de cá. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Só que o que eu quero abordar aqui não é o fato em comer a comida consagrada a ídolos, a comida em si, propriamente dita, ou a bebida propriamente dita. Eu quero me referir aqui porque isso aqui também se refere a doutrinas. Porque assim como nós alimentamos a nossa carne física, necessitamos de alimento, e para isso Hashem também vai dizer que nós não devemos comer qualquer coisa. Existe
alimentos específicos para o seu povo comer, para não se contaminar. E o que eu estou querendo dizer? Que assim também nós devemos ter esse princípio, queridos Raverim, porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de alimento. E assim como nós temos cuidado em obedecer os mandamentos de Hashem na hora de se alimentar o nosso corpo físico, nós também devemos ter o mesmo cuidado na hora de alimentar o nosso espiritual, o nosso ser espiritual, nossa alma. E não comer de tudo. Obviamente, quando Shaul fala que não pode comer da mesa dos demônios e da mesa do Eterno, ele não está falando da comida propriamente dita, mas também está falando da comida espiritual que nós ingerimos. Porque nós não podemos comer doutrinas que se assemelham, que veio do paganismo e também está junto com as doutrinas do Eterno. Nós devemos alimentar o nosso espiritual, não sei se os Raverim estão me entendendo, mas nós devemos alimentar o nosso espiritual com a sã doutrina, com aquilo que está na lei do Eterno. Nós temos que ter cuidado para não alimentar o nosso espiritual com doutrinas que vieram do paganismo e que influenciam hoje muitas congregações, doutrinas como algumas festividades, algumas coisas que o Eterno proibiu, mas a pessoa mesmo sem saber está guardando. O Eterno tem misericórdia, mas nos últimos dias o Eterno tem chamado as pessoas desse sistema. Tem levantado pessoas para pregar a verdade, para denunciar, porque nós devemos ter cuidado da nossa alimentação espiritual. Amém? Então, quando Paulo diz não pode comer da mesa dos demônios e da mesa de Adonai, está se referindo ao alimento espiritual também, às doutrinas. Porque o paganismo, há muita coisa dentro das sinagogas, dentro das igrejas, e isso tem o que? Contaminado espiritualmente o povo de Deus. Então veja que ter um relacionamento estreito com o Eterno é difícil, é estreito, exige-se renúncia, exige-se o que? Uma minuciosidade, um cuidado minucioso com doutrinas, com preceitos. Por quê? Porque nós não devemos ter resquício, nós temos que cuidar zelar pelo nosso relacionamento com o Eterno. Por quê? Porque o Eterno é Elquiná, Ele é Deus zeloso e Ele não divide nós com mais ninguém. Amém? E nós temos que identificar as falsas doutrinas, identificar os alimentos que não procedem de Deus. Lembra lá dos filhos dos profetas na época de Elisha, Hanavi, Eliseu o profeta? Houve uma fome na cidade, ou seja, todo mundo passando fome, inclusive os filhos dos profetas, né? A escola de profetas que naquele ano, naquele tempo estava sobre a incumbência, sobre os ombros do profeta Eliseu. A fome estava assolando também os profetas. E Eliseu vai falar algo interessante, vai pegar um dos seus discípulos, dos seus moços ali, e vai dizer o seguinte, sai agora e cata algumas ervas para servir de alimento para os filhos dos profetas. E as escrituras vai dizer no Tanar que esse moço saiu, encheu a capa de ervas que serviam de alimentos, mas sem perceber, ele colocou junto ali uma erva venenosa que estava junto com aquela erva que servia de alimento. Sem perceber, ele não teve o cuidado na hora de selecionar o alimento. E é isso que o Eterno está querendo nos dizer nessa noite, que nós devemos ter o cuidado de selecionar, saber selecionar, ter discernimento na hora de nós separarmos o nosso alimento espiritual. O jovem botou ali as ervas na capa, botou o veneno sem perceber e levou para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu botou tudo na panela, fizeram um caldo para os filhos dos profetas, todo mundo com fome, todo mundo na mesa. Mas quando o alimento foi servido, os filhos dos profetas, eles não sabiam de nada, eles estavam em casa. Quando botaram a comida, porque ferveram, fizeram o caldo, e junto no caldo estava a erva venenosa.
Quando botaram na frente, que tiraram do caldo para servir os filhos dos profetas, a revelação do Espírito veio sobre aqueles jovens e eles chamaram o profeta e disse: "A profeta, a morte na panela." Tiveram a revelação que o alimento estava contaminado. Porque imagina se eles não têm o discernimento do Espírito. Eles iam comer e iam morrer. Porque comeram comida contaminada. E o que estou querendo dizer com isso? Que Deus, que Hashem está querendo nos dizer com isso é muito simples. Nós devemos ter o discernimento na hora em que o alimento é servido. Porque nós devemos buscar o discernimento do Espírito para poder discernir o alimento bom do alimento ruim. Para nós poder discernir o verdadeiro ensino, a sã doutrina, da doutrina contaminada. Porque quem não tem o discernimento, na hora que a comida é servida, come de tudo e morre espiritualmente. Mas quem tem o discernimento da Ruach HaKodesh, do Espírito de Hashem, quando o alimento é servido, logo ele tem o discernimento e diz: opa, esse alimento aí está contaminado, a morte na panela. E nós devemos cuidar o ensino que nós absorvemos, que nós ingerimos para dentro. Porque muitas pessoas acham que é de Deus e não é, e na verdade há muita morte na panela sendo servido por aí, nas mensagens, e nós devemos ter esse discernimento. Amém, queridos Haverim? Então nós devemos ter esse discernimento. Porque Hashem é Deus zeloso, e nós não podemos nos assemelhar, temos que ter distinção. Temos que, assim como nós cuidamos a comida kasher, é porco, é camarão, começa a observar lá aquela comida que o Eterno proibiu, a gente sempre é cuidadoso. Vai num restaurante e pergunta: que carne é essa? Que nem a minha esposa deu testemunho para mim. Chegou no restaurante com fome, e quando nós estamos com fome, nosso Yetzer Hará está aflorado. O nosso espiritual está mais fraco, porque a fome, o instinto, ela chegou, serviu, só que naquela correria, no meio daquela fome, o Eterno deu discernimento para ela. E ela viu que a carne estava estranha e antes de ingerir ela perguntou e falaram: não é carne de porco. Ali ela já dispensou e não comeu carne, porque era a única carne que estavam servindo no dia, era a carne de porco. E ela comeu o alimento, obviamente, sem a carne de porco, se serviu de novo. Então, o discernimento, e assim como Deus nos dá discernimento nas coisas físicas, na kashrut, nas leis alimentares, assim também Hashem nos dá o discernimento do alimento, se o alimento espiritual é kasher ou não. Nós devemos ver se o alimento que é servido nos altares dos templos, que levam o nome de Hashem, está realmente kasher. Nós temos que ter esse cuidado minucioso. Amém, queridos Haverim? Vamos lá, vamos continuar. Baruch Hashem. Nesse contexto, Yeshua diz: não penseis que vinha trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Claro que Yeshua não está falando de uma guerra física. Yeshua não está dizendo que ele veio trazer contenda dentro de casa, briga, guerra, como muitas pessoas pensam. Não, o sentido aqui é espiritual. Porque quando uma pessoa se encontra com o Eterno, quando uma pessoa tem um encontro genuíno, quando a pessoa ouviu os mandamentos, que nem eu estava falando ali, entendeu a mensagem e começa a praticar os mandamentos de Deus, pode ter certeza, meus queridos Ahim, queridos irmãos, que vai se levantar gente da nossa própria família contra nós. Só que vão dizer: está fanático, fez lavagem cerebral, fez isso, fez aquilo,
Por quê? Porque você ouviu a mensagem, você entendeu a mensagem, você agora está guardando os mandamentos do Eterno, você não quer se assemelhar com o mundo, você quer ter atitudes diferentes. E aí então pessoas dentro de casa começam a dizer o que? Olha lá, está metida a besta agora. Começou a andar com o rabino lá, biruta, começou a andar com o pastor fulano, começou a andar com o ciclano, começou a andar com aquele homem lá. Então, quando nós temos um encontro com Deus, de verdade, as pessoas à nossa volta começam a se incomodar e vão se levantar contra nós. E é nesse contexto que Yeshua fala que ele não veio trazer paz, mas espada. Por quê? Porque convém que aqueles que servem ao Eterno, convém que aqueles que realmente querem andar com o Eterno, convém que todo aquele que professa o nome de Yeshua deve se apartar da iniquidade. E nisso vai gerar incômodo, uma guerra no mundo espiritual. Outra coisa que o texto vai falar aqui na Paraxá é no verso 4, ainda do capítulo 12 de Deuteronômio. Vai dizer assim: mas vós não fareis assim com o vosso Deus, antes buscareis no lugar em que Hashem, vosso Deus, escolher dentre todas as vossas tribos, para pôr ali o seu nome, para o lugar da sua habitação, e ireis para ali. Veja bem, o Eterno fala para o povo de Israel: quando vocês entrar, interessante isso aqui, quando vocês entrar na terra prometida, vocês vão fazer uma limpa em todos os montes. Isso significa o quê? Que os cananeus serviam a Deus, aos deuses estranhos, em todos os montes da terra de Canaã. Era em qualquer lugar. Não tinha um lugar determinado. Debaixo de toda árvore frondosa, em cima de qualquer monte, assim ele serviu. E o Eterno vai dizer assim: ó, mas vocês não vão fazer assim comigo. Vocês vão buscar o lugar entre as tribos, que o Eterno vai escolher um lugar para colocar o seu nome. Ou seja, não seria em todo lugar, seria num lugar específico. E que lugar específico seria esse? Jerusalém. E diz no verso 6 do capítulo 12: levai para ali as vossas ofertas queimadas completas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas de vossas mãos, vossas ofertas votivas, vossas ofertas e os primogênitos de vossos touros e de vossas ovelhas. Ou seja, o sacrifício seria feito em um único lugar, no lugar em que o Eterno escolheu para habitar o seu nome. E eu pergunto dentro da terra de Israel, qual é o território que o Eterno escolheu para botar o seu nome? Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, é a cidade que o Eterno escolheu para botar o seu nome. Inclusive, vai ter, nesse lugar onde Hashem escolheu para botar o seu nome, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, vai construir o quê? O Beit HaMikdash, o templo sagrado, para poder receber essas ofertas que Hashem falou: vocês vão ofertar ali. E o interessante é que no dia, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês também, no dia em que Salomão vai inaugurar o templo, o Eterno vai falar com Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos analisar esse texto aqui com cuidado. Primeiro ponto é o povo que se chama pelo meu nome, ele vai falar. Qual é o povo que se chama pelo nome do Eterno? Povo de Israel. E todos aqueles estrangeiros que estiverem junto com Israel, guardando os mandamentos, crendo em Yeshua.
né? Esse é o povo que se chama pelo nome de Deus. Está escrito em Deuteronômio: o Senhor te confirmará para si como povo santo. Se o quê? Se guardares os mandamentos de Adonai seu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome de Adonai e terão temor de ti. Ou seja, quando que o nome de Adonai é invocado sobre mim? Quando eu guardo os mandamentos do Eterno. Então, quando ele fala a Salomão lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo? O povo que guarda os seus mandamentos e assim é invocado o nome de Hashem sobre ele. É esse povo que ele está se referindo, é o povo que guarda os mandamentos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e esse é o erro, porque tem muita gente que quer servir a Deus, que até ora, que até busca, que até se humilha para Deus, mas não se arrepende dos seus maus caminhos. Tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Aí ele vai dizer: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos do Eterno. Então nós vemos aqui que além de ter um lugar onde é chamado pelo nome de Deus, que é Jerusalém, e nós já vamos ver isso agora, existe também um povo que é chamado pelo nome do Eterno. Está escrito em Daniel 9,19: ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo que se chamam... Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então aqui Daniel vai dizer que existe uma cidade e existe um povo que se chama pelo nome de Deus. Então aqui na Paraxá, no capítulo 12 e o verso 5, quando o Eterno diz: vocês não vão adorar em qualquer monte. Vocês vão procurar o lugar onde o Eterno escolheu dentre as tribos para colocar o seu nome. Vocês vão procurar essa cidade, esse lugar que o Eterno colocou o seu nome, para ali vocês cultuarem a Ele, sacrificarem a Ele. Veja bem. E nós sabemos que este lugar é Jerusalém e que além de Jerusalém, além deste local que se chama pelo nome do Eterno, existe também um povo que se chama pelo nome de Hashem. E isso aqui, queridos Raverinos, é intrigante. Nós vamos ver por que ao longo da história Jerusalém tem sido o palco de muita polêmica e muita contenda entre as nações. E não só Jerusalém, mas também o povo de Israel. Porque foi perseguido, passou por diversos exílios, Hitler fez o que fez, a Inquisição Católica fez o que fez, porque é a tentativa de Satã tentar aniquilar o povo que se chama pelo nome do Eterno. O intento de Satã é acabar com o lugar que se chama pelo nome de Deus e com o povo que se chama pelo nome de Deus. E é por isso também que Jerusalém é alvo de muita polêmica, é palco de polêmica. Por quê? Porque durante a história chegaram até a mudar o nome da cidade de Jerusalém. Botaram Hélia Capitolina, a cidade, a capital do sol. Mudaram o nome quando estava sobre domínio romano. Mudaram o nome, tentando tirar o nome de Deus de sobre a cidade. Quando o povo de Israel voltou, eles não queriam devolver a cidade de Jerusalém para o povo de Israel. Tentando desvincular, tentando tirar Jerusalém da história do povo de Israel, porque no mundo espiritual, Satã tentando aniquilar com Jerusalém, com o lugar que é chamado pelo nome de Hashem, e também tentando aniquilar o povo de Hashem. Por que eu quero chamar atenção a isso? Porque é isso que as Escrituras vão apontar. Que nos Aharita Yamim, nos últimos dias, isso vai acontecer novamente.
Porque as Escrituras falam de uma perseguição, de uma tribulação, aonde o anti-Mashiach, ele vai perseguir o povo de Deus, ou seja, o povo que é chamado pelo nome de Hashem. E não só isso, mas ele também vai tentar acabar com a cidade que se chama pelo nome de Hashem. Porque o texto, as profecias dizem o quê? Que as nações cercarão Jerusalém para tentar destruir, acabar e tirar ela do mapa. Isso está lá no profeta Zacarias. O profeta Zacarias vai falar o quê? Porque naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Aquele que tentar erguê-la será esmagado por ela. Né? E também diz que fará de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações. Por quê? Porque o anti-Mashiach irá tentar destruir a cidade de Jerusalém, acabar com os vestígios, acabar com tudo aquilo que aponta a presença de Deus para lá. Por quê? Porque lá está a arqueologia que prova a história, a veracidade do povo de Israel, acabando com Jerusalém, acabando com o povo, tira a veracidade das Escrituras. Porque a palavra de Jerusalém aparece mais de 900 vezes nas Escrituras. Acabando com o povo do livro e acabando com a cidade, Deus passa por mentiroso. E esse é o intento do inimigo, acabar com o povo de Deus e acabar com a cidade de Jerusalém. E por diversas vezes isso acontece até hoje, porque o inimigo quer separar a igreja de Israel, dizendo que a igreja vai morar no céu, sendo que as Escrituras dizem que Jerusalém, a nova Jerusalém, vai descer do céu e nós iremos habitar em Israel com o Mashiach. E não só isso, não só as doutrinas estão desvinculando a igreja de Israel, de Jerusalém, como também estão desvinculando do povo judeu. Porque a igreja acha que judeu é uma coisa, igreja é outra, cada um tem o seu jeito e está separado. Judeu é judeu, igreja é igreja, é o que é ensinado. Ah, isso aí é coisa para judeu, ah, isso aqui é para a igreja vai subir no arrebatamento, o povo de Israel fica sofrendo. Quem estuda teologia sabe que essa teologia existe. Então veja a malandragem, veja a artimanha de Satã, inserindo doutrinas para desvincular o povo de Deus da terra, cujo o nome de Deus repousa, e também desvincular do povo de Deus, qual o seu nome repousa também. E não só isso, nos últimos dias vai tentar acabar com a cidade e com o povo que se chama pelo nome de Deus. E essa cidade que se chama pelo nome de Deus, ela é muito mais... Ela não foi escolhida por Deus ali neste momento, aqui na Paraxá, quando Israel entra na terra prometida, não. Hashem já se manifestava nesse monte muito antes. Lembra de Melquisedeque, Melquisedeque, cujo Abraão deu o dízimo. As Escrituras vão dizer que Melquisedeque, ele era rei de Shalem. O que é Shalem em língua hebraica? Vem da palavra Shalom, paz. Que era o nome da cidade de Jerusalém antigamente. Shalem, ou seja, a palavra Jerusalém em língua hebraica é Yerushalayim. Yerushalem, Yerushalom, Yerushalayim. Quer dizer, a cidade da paz. Ou seja, na época de Avraham Avinu, Melquisedeque, ele era rei de Shalem, ou seja, ele era rei de Jerusalém. E as Escrituras vão dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Jerusalém está em cima do Monte Moriá. E Deus já se manifestava lá muito antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. Muito antes de Isaac nascer, Deus já se manifestava nessa montanha. Ele já havia colocado o nome dele nessa montanha. E Melquisedeque ministrava, era um sacerdote nessa montanha. Ou seja, muitas pessoas, muitos heróis da fé já tiveram experiências e tinham contato. O próprio Abraão teve contato, já tinha contato com esse monte.
Quando as Escrituras dizem para Abraão, no capítulo 22 do livro de Gênesis, de Bereshit, ele vai dizer, pega teu filho Isaque, teu único filho, Isaque a quem tu amas, e leva às regiões, ao Monte Moriá, está lá. Monte Moriá é o monte onde Abraão ofereceu Isaque. Não matou seu filho, uma oferta que ele não matou, mas contou como sacrifício. Ali ele já se encontrou com Deus no Monte Moriá. A cidade de Jerusalém está sobre o Monte Moriá. Então veja que esta cidade, ela já tinha, os heróis da fé já tinham contato, Abraão tinha contato, Isaac tinha contato, Jacó tinha contato, Melquisedeque tinha contato. Quem buscava o único e verdadeiro Deus naquela época já tinha contato com Jerusalém. Ali é o Monte do Eterno, a cidade de Deus, a cidade do grande rei, que é onde Yeshua, quando voltar em glória, irá reinar por 1000 anos, Baruch Hashem, ou seja, ali é a cidade cujo o nome de Hashem repousa, Baruch Hashem. E o interessante é que a palavra Moriá, aqui que eu quero, em língua hebraica, a palavra Moriá, ela é formada pela letra Mem, letra Re e a letra Rei, é formada pela letra Mem, Resh, Re e Yud, Moriá. Na verdade, a palavra Moriá é uma sigla. Mem de Makom, quer dizer lugar. Resh de Re, verbo ver, que é o nome da paraxá. Iá, que é Yud e Re, é o nome do Eterno, Iá. Ou seja, Makom, Re e Iá. O lugar aonde Deus é visto. A palavra Moriá significa isso, lugar aonde Deus é visto, por quê? Porque Hashem se manifestava nessa montanha. Estamos prestes a terminar, vamos lá, falta pouco. A paraxá da semana também vai inserir no capítulo 13, vai estar inserido no capítulo 13, a forma como nós devemos identificar os falsos profetas. Nós já estudamos sobre isso, mas não poderia passar em branco sem antes dar uma pincelada. Os Haverim sabem que o Eterno vai falar ali, se levantar um profeta, um sonhador no meio de vós, fizer sinais, prodígios e maravilhas, né? Mas o que ele falou se cumprir e ele fizer sinais poderosos, amém? Mas se ele vos disser, quebramos os mandamentos de Deus, o Eterno vai dizer, não acreditem nele porque ele é um falso profeta. Isso é forte, nós já estudamos sobre isso. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que é apegada a sinais espirituais, miraculosos. Porque expulsou o demônio, porque entregou uma revelação que só eu sabia, porque curou. A geração está apegada a milagre. E as Escrituras vão dizer que nós não devemos se apegar no milagre, as Escrituras vão dizer que nós devemos observar se esses que fazem milagre estão contradizendo a lei de Deus. Porque o que vai definir um profeta não é o milagre. Obviamente o milagre, ele acompanha o profeta. Todos os profetas de Israel eram munidos deste poder divino. Mas a mensagem que saía da boca deles não pode contradizer a Torá. Porque, vamos e viemos, no mundo das trevas também existem sinais miraculosos. Ou você se esqueceu daqueles dois Ianes e Jambres, James e Jambres, lá em Eretz Mitzrayim, na terra do Egito, quando afrontaram, desafiaram Moshe Rabbeinu, Moisés jogou o cajado no chão e o cajado se transformou no quê? Numa serpente, numa nahash. Sim ou não? Sim. Moisés é um profeta, tem milagre nele. Mas os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa. Os feiticeiros do Egito jogaram também os seus cajados no chão e os cajados
dos feiticeiros também se transformaram em serpente. Então, os feiticeiros têm sinais miraculosos? Tem sinais miraculosos. Se você entrar dentro de um templo de feitiçaria, de magia negra, você vai ver sinais miraculosos lá, espirituais. Lá também tem revelação, lá também tem cura, lá também eles expulsam demônio, inclusive falam até glossolalia, que é conhecido como a língua estranha. Fazem isso também. Então, como que nós vamos discernir quem é e quem não é? Através da mensagem. Se o profeta, que se diz profeta, prega contra a lei de Deus e diz a lei de Deus não é mais válida, então ele é falso profeta. E é por isso que o povo judeu tem dificuldade de crer no Jesus que é apresentado ao mundo. O povo judeu tem dificuldade em crer no Mashiach, em Jesus, que é apresentado como Mashiach para Israel. Por quê? Porque eles vão dizer, não, mas Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus fez muitos milagres, ele é o Messias, mas a mensagem da boca do Messias que andam ensinando por aí é que depois de Jesus a lei de Deus não é mais válida. Que ele acabou com a lei de Deus, e aí quando um judeu ouve isso daí, sabendo que está aqui em Deuteronômio 13, ele vai morrer dizendo que não é o Messias. Não pode ser o Messias, Deuteronômio 13 fala. Mas ele fez milagres, sim, mas lá está escrito também. Porque o que vai endossar o profeta, o que vai convalidar o profeta, claro, obviamente sinais, para nós sabermos se esses sinais, essas revelações, se essas manifestações espirituais são de Hashem, ele tem que confirmar a Torá, ele tem que pregar a Torá, ele não pode desviar, ele não pode trazer doutrina estranha, fogo estranho. Ele tem que trazer a veracidade. Então, ali é uma vacina onde nós identificamos os falsos profetas. Inclusive tem textos, onde Yeshua vai falar: não pensem vós que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Ou seja, aqui, então agora sim convalidou ele como um profeta de Deus. Porque ele fez milagre, fez, mas a mensagem diz, eu não vim abolir. Então ele está dentro do padrão. Ele está dentro do requisito para um profeta, E possivelmente o Mashiach aí teria que analisar outros contextos. Claro que para nós que cremos, sabemos que ele é, mas para o povo de Israel ainda teria que atender mais uns requisitos para poder ser Mashiach. Então nós sabemos que Yeshua, ele é o Mashiach porque ele é de Deus, ele é um profeta de Deus porque ele prega a Torá, fez milagre e ensinou a Torá e exaltou a Torá. E por que eu estou falando isso? Porque na Parashá da semana, no capítulo 13, vai dizer que Deus permite que esses falsos profetas se introduzam no meio do povo. Para quê? Por que Deus permite que esses falsos profetas estejam no nosso meio? Ele diz: para vos submeter à prova, para saber se vós amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Segui o eterno vosso Deus, a ele temei e guardai os seus mandamentos. Então o Eterno permite a operação do erro, permite que os falsos profetas venham e façam um milagre. Para quê? Para ver se o povo realmente ama a Deus, se quem ama a Deus vai ficar com os mandamentos. Quem não ama a Deus vai ignorar os mandamentos e vai ficar com a manifestação sobrenatural. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque nós estamos vivendo uma época difícil, queridos Ahim. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que corre atrás de sinais, de milagres, de manifestações sobrenaturais e abandonaram a lei de Deus. Sabe o que a Escritura chama isso? Apostasia espiritual. Estamos vivendo ela. E estamos lá, estamos acabando. Deixa me dar mais um tempinho, estou acabando já. O Eterno inspira Rav Shaul, o apóstolo Paulo, e vai dizer assim,
2 Timóteo 2, versos do 7 ao 12. Porque já o ministério da iniquidade opera. O que é iniquidade? Vocês sabem o que é iniquidade. Transgredir a lei, iniquidade, anomia, né? A sem nomos lei, anomia, sem lei. Isso é iniquidade. É traduzido para o grego como iniquidade. Anomia. Então, quando Shaul fala o ministério da iniquidade, ou seja, o ministério da anomia, o ministério da desobediência aos mandamentos de Deus, ele vai dizer, já opera. Imagina nos dias de Shaul, isso já acontecia. O ministério da desobediência à lei de Deus já operava, e ele está falando aqui, não é de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que se diz conhecer a Deus, que se diz congregar, que professam o nome de Deus, mas que não guardavam os mandamentos de Hashem. Ele está dizendo, esse ministério, essa apostasia, já está aqui, já estava presente nos dias dele. Porque ele diz, o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Se iniquidade é viver sem lei, anomia, veja que Shaul vai chamar o antimashiach de iníquo. Por quê? Porque o antimashiach, ele se levantará contra as leis de Deus. E o espírito do antimashiach, do anticristo, já opera no nosso meio, é isso que ele está dizendo. E o que esse espírito do anticristo ensina? A quebrar os mandamentos de Deus. Você não precisa mais. Olha só. Então será revelado o iníquo, o antimashiach, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Este quem? O iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satã, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, quem corre atrás de sinais, queridos Raverinos, quando o antimashiach chegar, vai ser fácil de ele ludibriar esse povo. Porque o povo corre atrás de sinal, o povo quer milagre, o povo quer revelação, o povo quer essas coisas sobrenaturais. O povo já acredita que a lei de Deus foi abolida, o ministério da iniquidade já opera, então vai ser fácil de ele ludibriar essas pessoas. Vocês estão conseguindo me entender? Então veja que sinais, prodígios e maravilha, poder será manifesto até pelo antimashiach, pelo falso profeta. Por isso não devemos nos apegar a sinais. É muito bom o milagre de Deus, mas nós devemos ter discernimento se esses milagres são de Deus ou não. Não adianta nós querer milagre e acreditar em qualquer um que faz ato sobrenatural. Qualquer um que confessa o nome do Senhor, nós vamos... E com todo o engano da iniquidade, mais uma vez, o antimashiach, Paulo falando, e com todo o engano da iniquidade para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E olha só que Shaul vai falar agora, queridos Raverinim, está linkado à paraxá da semana. Quando ele diz assim, e é por isso que Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Por que Deus permite a operação do erro? Para que creiam no erro. Não é a mesma coisa que Hashem está falando aqui em Deuteronômio 13, Devarim 13? Que Deus permite esses falsos profetas, porque para submeter o seu povo à prova, para saber se de fato amam ao Eterno. Nos últimos dias, nos Aharita Yamim, também haverá falsos profetas para enganar, e Shaul está falando, Deus é permissão de Deus,
para testar o povo, para que creiam na mentira, para não ter desculpa, para ser desmascarado de vez quem é e quem não serve a Deus. Quem serve e quem não serve. Baruch Hashem. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. Devemos identificar os falsos profetas e os falsos ensinos. E para encerrar agora o último tópico, tenho que falar sobre isso. No capítulo 14, na Parashá, Hashem vai falar algo interessante. Vós sois filhos de Deus, filhos de Hashem, de Adonai, vosso Deus. Não vos tatuareis, nem vos fareis punções em vossa testa por causa de um morto. É um erro aqui, por causa de um morto. Você está falando de marcar o corpo, mas o Eterno vai falar assim, o que eu quero me apegar aqui, que ele fala assim, ó, vós sois filhos de Adonai, vosso Deus. Isso é bom ou não é? No momento que o Eterno fala assim, vocês são meus filhos. Isso é bom ou não é? É bom de ouvir ou não é? É ótimo. Se eu perguntar aqui, quem é filho de Deus? Eu creio que todos vão levantar a mão. Quem é filho de Hashem aqui? Quem é filho de Adonai? Eu. Somos filhos de Deus. E isso é bom nós ouvirmos essa confirmação. Só que o Eterno, ele tem as suas estratégias, né? Porque justamente no texto que Hashem vai falar, preste atenção, não se distraia nisso aqui para nós encerrar. Quando Hashem fala assim, vocês são meus filhos, junto nesse texto que Hashem fala, vocês são meus filhos, ele vai trazer uma série de mandamentos ali. E dentre esses mandamentos está as leis alimentares. Por quê? Porque quem é filho de verdade vai obedecer essas leis. Aí ele vai falar ali, não comereis qualquer coisa abominável. Estes são os animais que podereis comer, o boi, o cordeiro, a ovelha, a cabra. Ele vai citar diversos animais que é permitido para os filhos comerem, porque um pai não dá qualquer coisa para o seu filho comer, né? Quando o filho vai comer, quando o filho está... O pai e a mãe sempre cuida o que o filho põe na boca, porque ele pode engolir. É ou não é? É verdade? Deus, como um pai zeloso, ele também se preocupa com aquilo que nós botamos na boca, com aquilo que nós ingerimos. Então ele vai dizer, isso aqui vocês podem comer e isso aqui vocês não podem comer. Ele vai trazer uma série, você pode ler depois, uma série de coisas. Justamente no texto que ele diz, vocês são meus filhos. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que diz, eu sou filho de Adonai, mas como filho não cumpre aquilo que ele estabeleceu para os seus filhos. Queridos irmãos, as nossas atitudes, é isso que eu quero falar, as nossas atitudes é que vão revelar, é o que vão nos revelar como filho de Deus. A nossa conduta e o nosso comportamento é o que vai confirmar se realmente somos filhos de Deus. Porque não adianta eu dizer, eu sou filho de Deus e não guardo os seus mandamentos. Na hora de dizer que é filho é bom, mas na hora de ter o papel e comportamento de filho, aí Yeshua aboliu. Não, devemos nos comportar. Se o comportamento é o que vai convalidar, é o que vai confirmar nós como filho de Deus, a pergunta é, por que muitas vezes nós nos comportamos como se não fosse filho de Deus? Por que muitas vezes nós não nos comportamos como filho de Deus? Por que muitas vezes nós queremos insistir em uma vida que desagrada? Nós queremos insistir em fazer as coisas que desagradam a Deus. Como eu falei ali antes, não podemos ser movidos pelo orgulho, pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções.
nós devemos priorizar a vontade de Deus. Nós, como filhos, devemos ter atitude de filhos. Amém. O Eterno diz: Banim atem la Hashem Elokechem. Vocês são filhos de Adonai, vosso Deus. E se somos filhos, devemos obedecer os seus mandamentos. Porque muitas pessoas dizem: eu sou filho, mas levam uma vida promíscua sem a lei de Deus. E a pergunta é: será que de fato estão na posição de filhos? É o texto que diz: quem é filho obedece os seus mandamentos. Amém, queridos Haverim? Shabbat Shalom Lekulam. Vamos nos colocar de pé.